Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Salmo 88. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da festa de São Marcos Evangelista. E com isso mergulhamos nas origens da nossa narrativa cristã. No ofício divino e na liturgia da palavra, a Igreja não celebra apenas um escritor, mas uma testemunha da Boa Nova que fundamentou a fé das primeiras comunidades. São Marcos é tradicionalmente identificado como intérprete de Pedro, e no ofício das leituras, as fontes patrísticas frequentemente destacam que seu evangelho é o eco da pregação petrina em Roma. Liturgicamente, isso reforça a nota de apostolicidade. A Igreja está fundamentada no testemunho daqueles que viram e ouviram o Senhor. E na primeira leitura de hoje, na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, dos versículos 5 ao 14, temos exatamente esse testemunho. E a conexão aqui entre Pedro e Marcos não é apenas histórica, é teológica. Pedro chama Marcos de meu filho, no versículo 13, indicando que o evangelista foi gerado na fé pela catequese do apóstolo. E no texto de Pedro encontramos um imperativo logo no início: revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. E o termo grego para revestir-se, egekombaime, refere-se ao avental que os escravos amarravam sobre as vestes para servir. Pedro, que viu Jesus lavar os pés dos discípulos, ensina a Marcos que para ser evangelista não é necessário ser perfeito, mas ser servo. E Marcos, que segundo a tradição falhou em sua primeira missão com Paulo, podemos ver isso lá em Atos 15, dos versículos 37 ao 39, é o exemplo vivo da exortação de Pedro. O Deus de toda graça, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos restabelecerá. E a biografia de Marcos, por assim dizer, é a prova de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os humildes sob sua mão poderosa. E com isso, nessa capacitação, é justo e digno dizermos: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. É a chave para também entendermos o evangelho de hoje. O amor, sed, de Deus é sua fidelidade à aliança. E Marcos escreve para provar que mesmo na cruz, o momento de maior fraqueza, a fidelidade de Deus permanece intacta. O evangelista canta esse amor não com música, mas com a pena, com aquilo que ele escreve, transformando a pregação oral em memória perpétua para a Igreja. E no Evangelho de hoje, em Marcos capítulo 16, dos versículos 15 ao 20, o final do Evangelho de Marcos apresenta o que chamamos de final canônico. Aqui, a exegese, ou seja, o estudo da palavra, nos mostra o Cristo Pantocrator, aquele que, após dar a ordem de ir por todo o mundo, sentou-se à direita de Deus. Há aqui um binômio, o ide e a fé. Crer e ser batizado é a condição da salvação. Para Marcos, a fé não é um sentimento, mas uma adesão total que gera uma nova criatura. Há também no texto a menção dos sinais, os milagres descritos: expulsar demônios, falar novas línguas, curar enfermos.
São os sinais de pontuação da palavra. Em grego, semeion, sinal indica algo que aponta para além de si mesmo. Os sinais confirmam que o reino de Deus invadiu a história. E temos aqui, na sequência, no versículo 20, uma sinergia divino-humana. Uma das afirmações mais profundas do Novo Testamento. Eles partiram e o Senhor ajudava-os e confirmava a sua palavra por meio dos sinais. Então vejamos, o ser humano caminha, mas o Senhor opera. E com isso, toda a lógica da nossa caminhada deve nos preencher do princípio do serviço. E quando nós adentramos ao serviço, nós vamos entendendo melhor a dinâmica da graça de Deus em nossas vidas. E é interessante também que na dimensão que Marcos escreve, quando se fala de evangelho no mundo grego e romano, evangelium era um termo político, o anúncio de uma vitória militar ou ascensão de um novo imperador. Vejamos que ao iniciar o seu escrito com o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Marcos faz uma subversão filosófica. Ele diz ao mundo moderno, o mundo de hoje, se na época ele disse isso, mas podemos olhar para a realidade de hoje, que a verdadeira boa notícia não vem do poder estatal ou da eficácia técnica, mas de um evento histórico salvífico. E para nós, que muitas vezes achamos que a salvação vem de qualquer outra fonte, se isso passa pela nossa cabeça, ela não vem no consumo ou na política. Com isso, Marcos propõe que o sentido da vida, o logos, reside na relação com uma pessoa, não uma ideologia. Se a nossa relação com a fé for meramente ideológica, ela é simplesmente religiosa, ritualística e doutrinal. Agora, quando verdadeiramente há uma relação com a pessoa, aí sim, entramos na dimensão do serviço e do amor. E com isso, Pedro utiliza o termo tapaiano-frosine, que é a humildade. E filosoficamente, na antiguidade, a humildade era vista como fraqueza ou baixeza. E Pedro redefine a humildade como realismo ontológico, reconhecer a mão poderosa de Deus, isso na dimensão da primeira carta. Percebam que, emendando a ideia de Marcos para Pedro, eles trabalham nessa mesma lógica do serviço. Então isso na primeira leitura de realmente pertencer a Deus, reconhecer a mão poderosa de Deus, não é alienação, mas o reconhecimento de que não somos o centro do universo, que nós dependemos desse esvaziamento do ego. Ainda mais quando vivemos na era do narcisismo, da autoexposição. A exortação de Pedro, a dimensão de Marcos, é exatamente para lançar sobre Deus toda a nossa preocupação. É um antídoto metafísico para a ansiedade clínica e a estafa da autossuficiência. Nós não somos autossuficientes, nós somos limitados. Reconhecer que somos limitados faz parte do nosso próprio crescimento e da dimensão espiritual para que possamos aprender mais conosco e em Deus. E novamente, a caminhada se dá nesse esvaziamento de ego e preenchimento daquilo que verdadeiramente devemos ser. São Marcos, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.